Eu sou a Muluia e hoje eu quero conversar um negocinho bem legal com vocês. Fiquem até o final do vídeo, o vídeo vai ser um pouco longo, mas no final vai ter um presentão pra vocês. Então eu acho que vocês vão gostar desse vídeo, tá bom? Vamos lá. Vocês sabiam que o espírito é eterno? O espírito é eterno. De acordo com as crenças espiritualistas, principalmente as crenças de Umbanda e espíritas, né? Espíritas de Kardec, a gente fala sempre que o espírito não morre. A vida não acaba quando a gente morre. A morte, ela é só uma passagem para um outro estado, né? Então a gente continua vivendo depois que a gente morre. Essa não é a nossa primeira vida. E também não vai ser a última, né? A gente tem um histórico, a gente carrega vivências de outros lugares, de outras épocas. E quando a gente morrer aqui nesse nosso corpo, a gente vai continuar tendo outras vivências, em outras épocas, em outras experiências. E sabe por que a gente continua vindo pra cá? A gente continua vindo pra cá, a função da encarnação, principalmente de acordo com a literatura, é continuar aprendendo. A gente está aqui em busca do caminho da luz. Então, todos os espíritos, eles caminham em direção à luz. Então, a gente vem pra cá para aprender sempre coisas novas. Temos experiências, algumas boas, outras ruins, que deixam marcas no nosso espírito para que a gente vá aprendendo o que a gente precisa aprender. E a gente tem os nossos resgates que fala, né? O que é o resgate? O resgate são vivências que a gente teve com outros espíritos encarnados e que fazem com que haja uma troca. E a função da encarnação e da busca de resolver esses resgates é tentar deixar de forma mais harmônica possível a vivência com os espíritos, até que todos estejam equilibrados na mesma frequência, digamos assim, para buscar essa luz em conjunto, né? Para que a gente fique bem em conjunto. A gente vai passar aqui quantas vezes for necessário até a gente conseguir aprender o que a gente precisa aprender com nós mesmos e com as pessoas ao nosso redor. A gente vai passar por aqui para resolver os problemas com os espíritos que encontramos, até que esses problemas sejam resolvidos de forma 100%, tá? Existem várias formas desse resgate ser feito. Existem várias condições para esse resgate ser feito. A gente acaba não conseguindo resolver numa vida, a gente vai resolver em outra. A gente tem vários núcleos de espíritos que a gente tem que resolver. Então, assim, se hoje eu e Maria não conseguimos resolver o problema, não tem problema. Numa próxima vida, a gente tenta resolver. A gente vai lá pro astral, a gente conversa, a gente se entende, e numa próxima vida a gente tenta resolver. Não tem problema não conseguir resolver todos os nossos resgates numa vida só. Como a alma é eterna, a gente pode resolver esses resgates de diversas formas diferentes, em diversas condições diferentes, em vidas futuras, tá? Então, se você não se dá muito bem com alguém que você queria que te amasse, ou que não deu certo, geralmente a gente tem problemas, por exemplo, eu sou filha de mãe narcisista, então eu não consegui resolver os resgates que eu tenho com a minha mãe, mas eu sei que não tem problema, numa próxima vida, numa outra condição, numa outra vivência, talvez uma vivência que não necessariamente a gente seja mãe e filha, a gente consiga resolver esse problema. Então, não se entristeçam se alguma coisa não deu certo com alguém que vocês conheceram, e não deu certo, que você tem um carinho ou, né, um respeito, uma consideração, mas o lado de lá não conseguiu cumprir com isso. É um processo, cada espírito tem um grau de amadurecimento, de entendimento, porque a gente vai aprendendo as coisas, é como tá na escola, né? Se a gente reprova um ano, não quer dizer que a gente não vai nunca mais conseguir terminar a escola. Só que a gente vai ter que fazer aquela matéria de novo, né? Aquele ano de novo. É tudo uma questão de maturidade. Às vezes a gente não tá maduro o suficiente, às vezes o outro espírito não tá maduro o suficiente. Não tem problema. Os vínculos, eles vão acontecer de outra forma, em outra situação. E às vezes os nossos núcleos não são necessariamente núcleos tão fixos que sejam por uma encarnação inteira. Às vezes aquele colega de escola que você tinha no ensino médio, que você era carne e unha, e acabou que cada um seguiu um caminho e nunca mais conseguiram se falar, mas ele deixou marcas em você e você deixou marcas nele. É também um resgate. Às vezes o resgate que você tinha com aquele espírito era daquele tempo de 3 anos de vivência diária na escola e que depois cada um segue o caminho e o resgate acabou. Pode ser que você encontre ele de novo numa próxima vida, em uma outra situação, para resolver mais alguma coisa. Ou não, ou às vezes terminou o resgate que você tinha e você vai reencontrá-lo de uma outra condição, não necessariamente de resgate. Nem toda inter-relação entre espíritos é necessariamente de resgate. Às vezes foram tudo resolvido e é só 2 espíritos que se dão bem, que têm harmonia e que se equilibram, né? Do lado de lá, quando a gente terminar o que tem que fazer aqui e for pra lá, a gente vai literalmente sentar, é bem parecido com isso. Todo mundo junto na mesa, todos esses espíritos, você vai conversar com todos eles e vai ser visto num livro, vamos dizer assim, muito amplo para saber o que exatamente conseguiu ser cumprido e o que não conseguiu ser cumprido. O que deu certo, o que não deu, o que foi aprendido, o que não foi, para ter a possibilidade de isso ser dado uma continuidade num outro momento. Se não conseguiu ser resolvido, negociaremos uma outra forma de tentar resolver. Se conseguiu resolver, negociaremos se há vantagens da gente se encontrar de novo. Então, se nesse momento você perdeu alguém que você ama,
que essa pessoa desencarnou, que essa pessoa morreu, tente deixar passar, passe o luto, sofra o que precisa ser sofrido, mas compreenda que a conexão com esse espírito não vai desaparecer. Vocês vão se encontrar novamente em uma outra condição. Seja lá, do lado de lá, seja reencarnando e se encontrando novamente. Às vezes não dá tempo de você encontrar ele do lado de lá, mas você com certeza vai encontrar esse espírito em outras condições. E você vai conseguir falar com ele de novo. A morte, ela é uma pausa, não é um fim. Então, é como se alguém que você ama muito mudasse de país e você vê ela, às vezes demore muito para você conseguir ver ela de novo. É mais ou menos isso, mas você vai conseguir estar com essa pessoa novamente. Não ache que Deus, os orixás, as forças superiores, ou o próprio condicionamento da existência da harmonia do espírito vai te impedir de estar com essa pessoa novamente. Não seria justo, não é mesmo? Se todos nós precisamos encontrar essa harmonia entre nós, não seria justo a gente não encontrar novamente, né? Essas pessoas que são importantes para nós. A gente sabe também que a gente escolhe nossa encarnação. De acordo com a literatura, a gente meio que sabe, antes da gente nascer, a gente meio que escolhe se a gente vai nascer rico, se a gente vai nascer pobre, se a gente vai ser filho de pai assim ou de mãe assim, se a gente vai nascer num país pacífico ou um país em guerra. Tudo isso são, de acordo com a literatura, e eu acredito nisso também, a gente escolhe quais são as experiências que a gente vai acabar passando no momento da nossa encarnação. As provações são como se fosse provas para ver se a gente aprendeu o suficiente e também para aprender coisas novas. Se você nunca passou, o espírito nunca passou pela insegurança da guerra, talvez ele não aprenda o que ele teria que aprender. Não precisava ser assim, mas esse é um planeta de expurgo, não é? É isso que a literatura diz. Então, o sofrimento faz parte desse aprendizado. Então, a literatura sempre diz que uma criança, ela tem um corpo de uma criança, mas ela tem um espírito de muitas décadas, de muitas encarnações. Ela não é uma criança, ela é um espírito com centenas de anos de vivência num corpo que é temporariamente de uma criança. Então, como diz a literatura espírita, não existe vítimas nesse mundo, somos todos consequência dos nossos atos. Então, a criança está no corpo de criança, mas ela carrega a responsabilidade de muitas outras encarnações. Ela está lá carregando as encarnações dela, as provações dela, de muitas vidas anteriores que ela teve. Eu não sei vocês que são mais novinhos, mas acho que as pessoas que já estavam na adolescência, em 2015, ou adultos, não sei se vocês se lembram que em 2015, a Aylan Kurdi, um refugiado da Síria, que tinha 3 aninhos, foi encontrado morto numa praia na Turquia, né? Foi uma foto bem chocante da criancinha de 3 anos com sua blusinha vermelha caído, morto no mar, né? Ele e a família dele estavam fugindo da guerra na Síria e acabou que a embarcação que eles estavam fugindo era uma embarcação muito insegura e acabou que ela afundou e várias pessoas acabaram morrendo, inclusive essa criança de 3 anos. Em uma entrevista do TV Mundo Maior, um certo espírita, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dessa entrevista, citou um livro psicografado pelo espírito Miramês, no livro de São Francisco de Assis, dizendo que existem espíritos muito inteligentes que estavam afastados do bem, e que esses espíritos ficavam proibidos de reencarnar por muitos anos, por muitos séculos, por 2000 anos, se não me engano ele diz, e que eles estão encarnando por agora, né, 2015, por agora eles estariam encarnando. Então esse espírito fala, será que esse menino, o espírito desse menino de 3 anos, refugiado da Síria, abre aspas, será que esse espírito não era uma pessoa, não era uma dessas criaturas, um desses espíritos muito afastados do bem, que eram muito inteligentes, muito velhos, mas eram muito ruins, espíritos que mataram, que enganaram, que desapropriaram, que fizeram coisas horríveis. Então ele fala, será que esse menino não carrega o espírito dessas criaturas do mal, né, que estavam afastados da luz e do bem? Né? Será que esses espíritos não eram uma dessas criaturas que roubaram, mataram, estupraram, que estavam longe do bem? É uma questão de causa e efeito. Então ele diz, a gente vê um corpo de uma criança de 3 anos, mas a gente não sabe que espírito que é aquele. E ele colheu os frutos do que ele plantou, né? O Chico Xavier escreve um livro, As Mães de Chico Xavier, tem também um filme sobre esse livro. E ele escreve várias cartas psicografadas de filhos que morreram muito cedo e explicando os motivos dessas mortes cedo, dessas provações que eles precisavam passar, né? Eu mesma tive uma filha de santo que o filho dela nasceu, teve hidrocefalia, e o filho dela não falava, não andava, era uma criança bem limitada, com uma série de deficiências, que morreu com 7 anos.
E uma delas estava sofrendo muito e ela recebeu uma carta psicografada, não do Chico Xavier, mas de um centro bem grande de psicografia que tem aqui em Curitiba, que essa criança dizia que estava agradecendo porque ele precisava aprender coisas. E a mãe dele ensinou coisas para ele nessa vivência tão pequena, tão curta, mas de tanto aprendizado, de tanto amor que ele teve. E que eram necessárias essas limitações eficientes, porque ele era um espírito que precisava disso. Questão de causa e efeito. A gente combina quais serão os aprendizados que a gente vai ter com os espíritos com quem a gente vai encarnar nas nossas vidas, né? A gente combina, a gente deixa claro, o espírito dessa minha filha sabia que a criança dela passaria um tempo muito curto na Terra, né? Então veja, a espiritualidade é perfeita, né? Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Estamos aqui para terminarmos de cumprir as nossas causas e efeitos. E pessoas que têm suas vidas ceifadas de forma breve ou violenta estão cumprindo o resgate a causa efeito das suas encarnações. Então, a gente vê coisas horríveis que acontecem com as pessoas ao nosso redor e a literatura vem e diz, era necessário que isso acontecesse porque era um resgate, era o efeito de causas, aquele espírito precisava passar por aquilo para ele aprender alguma coisa, né? Então os espíritos estão aprendendo a evoluir, pagando pelos seus crimes, em vidas que precisam ser curtas, por questões de segurança, é o que a literatura diz, não é? Bem, se você chegou até aqui e concordou com o que eu disse até agora, então você concorda que a caminhada de cada espírito está diretamente ligado a ele, especificamente a ele, e a vivência que ele teve nas outras vidas, certo? Cada caminho a gente não consegue impedir o caminho, o processo de cada um dos espíritos que estão encarnando, né? A gente consegue amenizar, mas a gente não consegue controlar tudo, porque só aquele espírito sabe o que ele precisa passar para ele aprender, certo? Então você concorda, você entende, se você concordou comigo até aqui, você entende que crianças mortas pela polícia na favela, elas são crianças, ou as crianças refugiadas e mortas e afogadas, que as crianças que perdem seus pais e ficam abandonadas na rua, ou aquelas que nascem com doenças graves, ou natimortas, são apenas espíritos que estão cumprindo a lei de Deus do karma, né? São espíritos que têm um corpo de criança, mas têm um espírito antigo, né? Então eles estão pagando pelos erros deles, certo? É isso que a literatura diz. Se você concorda comigo até agora, segue o fio. É isso que a gente está dizendo. Que um espírito, ele vai passar pelas provações que ele precisa para aprendizado e pagar os resgates dele, né? Então vem pra cá, vamos lá, segue o fio. Então se a gente entende que a política dos estados, a polícia, os erros médicos, os acidentes e as maldades humanas fazem parte da causa e efeito, que esses espíritos estão resolvendo suas pendências e que não sabemos se essas crianças mortas, por exemplo, natimortas, erros médicos, acidentes, assassinatos, estão resolvendo suas pendências e que não sabemos se essas pendências, quais são essas pendências, se esses espíritos são bons ou se esses espíritos são ruins pagando suas dívidas, e com tranquilidade a gente lembra dos livros psicografados, a gente lembra da literatura que justifica tudo isso e ficamos tranquilos sabendo que a vida continua depois da morte e que esses espíritos estão passando pelo merecimento do crescimento dele, todos os envolvidos, né? Se você concordou comigo até aqui, você entende que esse é o resumo do que é dito sobre a reencarnação, os resgates, etc. Então vem aqui comigo. Por que raios é só mulher em situação de risco, sem acolhimento, abandonada, sem maturidade emocional e psicológica para gerar um filho, para ser mãe, são as vilãs péssimas e monstruosas por querer interromper a gravidez? Por que aqueles que fazem guerra e empurram o pequeno Aylan à morte por afogamento são simplesmente os executores de um efeito que o próprio espírito do Aylan causou a si mesmo? Mas a mulher que não tem capacidade emocional, econômica ou psicológica, que escolhe interromper a vida, entre aspas, de um feto, é a maior criminosa do mundo espiritual. Porque assim, não sei vocês, mas isso está meio contraditório. Se um espírito passa pelas provações que ele precisa passar, e mesmo quando ele tem a vida dele, a encarnação dele muito curta, e morre de uma forma muito violenta, ele está cumprindo com o papel dele, ele está cumprindo com o resgate dele, ele está pagando pelos crimes que ele fez, porque ele não é um espírito bonzinho, vamos dizer assim. E se a gente entende, pelo esse ponto de vista, que os 9 meses, por exemplo, da vivência de um bebê numa barriga, né, no útero de uma mãe, que nasce natimorto, ele passou pela experiência encarnatória dele e que era isso que ele precisava passar, só o tempo no útero. E se a gente entende que aborto espontâneo
ele também pode ser que o espírito só precisava passar por aquilo, por aquele período. E a gente entende que a vida começa desde o momento da concepção. Então, desde o momento da concepção, o espírito já está vivenciando os resgates dele e pagando as dívidas encarnatórias dele. Por que quando uma mulher que não tem condição de manter uma criança, seja econômica, psicológica, emocional, por que quando ela escolhe interromper a gravidez, abortar, aí é dito que é um crime contra Deus e que ela é um monstro? E que a literatura espírita e a Umbanda não concordam com isso? Eu acho que fica assim um pouco contraditório, sabe? Porque por fim, tá parecendo que a preocupação não é necessariamente com a caminhada e o sofrimento do espírito em carne. Porque o pequeno Aylan estava pagando o que ele tinha que pagar. Me parece muito mais uma responsabilidade, um querer controlar o corpo das mulheres, né? Querer controlar o corpo das mulheres, né? Tá parecendo mais uma preocupação em definir o que a mulher pode ou não pode fazer consigo mesma, usando a espiritualidade como ferramenta de culpa do que, de fato, com a preocupação da vida da criança. Porque, vejam aqui comigo. Você não sabe qual que é a relação que essa mãe, esse espírito dessa mãe e esse espírito desse feto. Esse feto não é um feto, ele é um espírito antigo, com vivências, experiências, problemas, que pode ter sido mal, inclusive com aquela mãe, e ele tá ali passando pela experiência dele, que é curta. Às vezes é a reação da ação. Ser assassinado não pode ser a reação de uma ação. Ser assassinado no dia a dia pela polícia não pode ser um merecimento, não pode ser simplesmente o efeito da causa, né? Se a nossa vida acaba cedo por causa de um acidente de carro, por causa de uma pessoa que estava bêbada, não faz parte também do aprendizado? Um erro médico, que uma criança acaba morrendo, também não faz parte do aprendizado, que a gente não sabe qual é o vínculo encarnatório entre o médico e a criança? Porque quando é uma mãe que quer abortar, daí não pode. Por que daí não pode? Eu tô começando a achar que é o famoso caga-regra no corpo da mulher. Porque se a gente vai usar a lógica da espiritualidade, a gente tem que usar ela direito. A gente tem que usar ela de forma constante. A gente não pode só usar a regra da espiritualidade da reencarnação de resgate só quando convém para justificar o Estado matando o pobre preto, né? Então fica aí o meu presente para vocês. Esse é o presentão para vocês. Vamos parar de cagar regra usando espiritualidade no corpo das pessoas? Vamos parar de passar pano pro Estado matando, pra polícia matando? Vamos parar de passar pano pra isso, dizendo que era o caminho da espiritualidade? E vamos parar de ficar enchendo o saco de mulher que escolhe fazer o aborto porque ela não tem condição, nem mesmo espiritual, de manter uma gestação e ter uma criança? Ter uma criança é um negócio muito sério. E como eu disse lá no começo, mas o espírito precisa ter resgate com essa mãe. O espírito é imortal, não é, gente? Se ela não tiver resgate agora comigo, porque eu não consigo ter um filho agora, porque eu sou sozinha no mundo e moro na rua, por exemplo, ou porque eu sou casada e eu não quero interromper a minha profissão, meu crescimento, eu não tenho acolhimento, N motivos, não acho que eu vou ser uma boa mãe. Quem sabe na próxima encarnação eu seja uma boa mãe e aí eu consiga ter um filho, hein? Não tem problema, aquele feto que não vai nascer, ele vai reencarnar. E ele vai reencarnar para resolver os problemas vários, com outros espíritos. E depois a gente senta e resolve. Parem de cagar regra no corpo de mulher, tá? E parem de cagar regra usando a espiritualidade, principalmente a espiritualidade de Umbanda. A espiritualidade de Umbanda em principal, tá bom? Beijinho!